Esse é o Tavas, o podcast oficial do Museu das Culturas Indígenas. O Museu das Culturas Indígenas é a nossa Tava. Tava em Guarani pode ser traduzida como Casa de Transformação. Sejam bem-vindos! Olá, Tavas! Eu sou Amanda Serafim Pancararu, comunicadora do Museu das Culturas Indígenas. E hoje nos encontramos neste episódio para falarmos sobre a representação e essência da jiboia para o povo Runicuim. Convido para esta conversa Maru Runicuim, que é mestre de saberes no Museu das Culturas Indígenas. Oba, satisfação estar nesse momento aqui agora. Meu nome é Maru Runicuim, sou do povo Runicuim, região norte do Brasil, lá do estado do Acre, extrema fronteira Peru, Brasil. E nesse momento é muito importante vir aqui falar sobre a cultura desse povo ancestral. Somos aproximadamente aí na quantidade de 12 mil e poucos indivíduos e que estamos existentemente sempre cultivando nesse momento a nossa sempre divina ancestralidade, que faz parte da nossa cultura e da espiritualidade existente, vindo de todas as espécies medicinal. Mas para nós a cultura significa um espírito vivo, medicinalmente existente no planeta, natural, e que cientificamente esse povo sempre cultivaram, pesquisaram, sempre acharam bons resultados para cada vez mais achar fonte de inspiração naquilo que está adormecido, silenciado, que é a era das raízes, das cascas, do conhecimento mais ancestral. Maru, conta pra gente qual é a sensação que você tem ao receber as visitas escolares, as crianças, os educadores, né? Que vem acompanhando nessa sala do 7º andar, a sala multiuso que tem essa jiboia de 15 metros, né? Que é uma sala que representa a cultura do seu povo. Conta pra gente. Sensação magnífica que eu acho que é a primeira educação que existiu dentro desse povo, que é escutar o mais velho. Significa o escutar o mais velho. Eu me identifico muito com o Rendu Porã, que é escutar com o corpo inteiro, escutar com o corpo. Então aqui, para essas crianças, é a essência primeira educativa da história do escutar na prática o mais velho. Senta, ela está como se fosse um arco, o velho senta ali e todas as crianças vão ouvi-la atentamente, porque tudo que o gesto do ancião vai entrar no gesto da criança. O contar da história, a música, a arte, a dança. Aqui nas crianças tem muito isso, a dança, né? Eu vejo alguns mestres aqui se apresentando em dança e aqui tem muito esse significado. A primeira participação narrativa da alegria desse povo, trazer as criancinhas, é na era da dança. Que a dança não significa uma coisa qualquer, é um rezo com significado de passo a passo. Então isso para nós significa uma boa apresentação no contar dessa e dessas histórias, né? Dessa e dessas histórias que tem uma narrativa total do sopro da jiboia. De quem sentar aqui, ele expira. E quem for contar essa história aqui, quem ouvir vai ser inspirado também. E para nós o significado melhor é isso: o ouvir o mais velho. A aula, na prática, tirando a série, mas trazendo o ciclo, é a era do escutar o mais velho, que é o primeiro professor mais correto. Aquele que está ali em sala de aula, significa para essa cultura o mediador da informações do professor para ser repassado e destrinchado através da inteligência, da escrita e da leitura. Isso para nós é muito significante trazer isso. Obrigada, Maru, por compartilhar esse sentimento que é magnífico de receber as crianças, os visitantes também, né, no modo geral, nessa sala multiuso do 7º andar, que tem os grafismos, as pinturas,
que representa o povo Runicuim, né? Conta pra gente, Maru, como é esse momento que vocês cantam, né? Que vocês chamam a jiboia. Olha, ele é fonte de inspiração de muita força, né? Quando a gente está na prática da medicina ancestral, cultural e espiritual, que é a utilização da sagrada medicina, então a gente tem uma história que se encanta para poder ouvi-la, esse ancestral que se manifesta. Então a gente, através desse ancestral, tem trabalhado muito essa era do conhecimento dessa encantada que chamamos de espírito vivo, encantado, né? Que ela foi a primeira, né? Foram os primeiros seres humanos que existiram na Terra, antes dos antes, e que eles não morriam, né? Naquela época eles se encantavam. Todas as plantas tinham direito, os animais, né? As pessoas que viviam primeiro, eles tinham direito de escolher aquilo que eles queriam ser. E até porque eles tinham muito e muito verdadeiramente o conhecimento e a ligação com todas as plantas medicinais. E por utilizar muitas plantas e ter esse conhecimento, eles escolhiam, eles não brincavam com as palavras como hoje a gente brinca. Palavra Deus, palavra de Uxibu, Yandiru, eles não brincavam nessa era, dentro assim, da caligrafia desse povo. Tinha que falar a palavra certa, com muito cuidado, porque tudo que falava acontecia. E assim foi especificamente a fala e o destino de cada um. E a Gibole, então, por cultivar esse ancestral tão maravilhoso, como ninguém tinha possibilidade de acompanhar, então ela resolveu se encantar. E quando se encantou, ela levou todos os conhecimentos. E aí passou, o que aconteceu, muitas gerações veio passando. E para ser descoberto, novamente precisou nascer esse índio, né, chamado Duabuçan. E o que o Duabuçan aprendeu lá junto com todo esse povo encantado de poder descobrir que ele fazia parte desse encantamento e que ele nem sabia se tinha se transformado numa serpente, né, que era a serpente jiboia. Ele virou jiboia, o Runicuim virou jiboia e foi morar muitos anos sem saber se ele era jiboia. Ele só identificou e descobriu que ele estava virado, encantado numa jiboia quando ele bebeu pela primeira vez essa medicina. Que ele pôde ver através do encanto da força dos rezos, quando veio se transformando com a força sendo existentemente assim se manifestando sobre ele. E as músicas é uma das transformações que faz essa medicina a se movimentar, né? E quando ele ouviu a primeira música, que esse povo, o Naimampu Jubucã era o sogro dele, né? Que é o Jubuxuni, que é a jiboia que mora no topo das santas. Manaí Bubu é a cobra que mora, a serpente que tem a força dos topos da montanha, né? Que esse ser, ele se comunicava através do sopro e da inspiração com a natureza mais divina, né? Que a gente chama de Uxibu, né, que a palavra no ocidental deram o nome-se de Deus. Então ele tinha esse contato. Então o Manaí Bubu, ele tinha essa força de se comunicar com ele, né, através da inspiração e dos cânticos. E assim ele se transformou num grande guardião, né, de inspiração e fonte curandeira, e que ele recebeu esse dom de conversar. Quando ele conversava com o Uxibu, ele chamava Nai é céu, Mampu é a inspiração, Jubucan era ele com a inspiração falando com Deus que estava no céu. E aí ele começava a dizer e rezar esse rezo. Daí Mampu Jubucan, que para nós, dentro da nossa cultura, é a terapia mais ancestral possível, que você acaba levando a tua inspiração. É a fonte de expirar. E quando você expira, então é a fonte de como receber a força e ir equilibrando na manifestação dessa medicina. E essas forças vêm se conectando e até chegar até nós
esse conhecimento vir até nós, consagradamente, para receber esse tipo de dom, precisamos nascer com essa energia de poder estar com esses contatos diretamente com essas forças mais ancestral. Lá dentro dessa cultura a gente precisa fazer uma dieta, que é mexer a própria serpente com um objetivo de poder ver, topar na língua dela, ver os olhos dela, o que significa os olhos do encantado e uma encantada serpente de bolha, qual é a vibração mais significativa da língua dela quando ela coloca a língua, o que ela quer nos dizer. Tipo, quando ela colocar a língua que o nosso povo ancestral topa com ela, que ela vibra a língua dela para, né, para o rumo de você, então ela está te falando algo. E para a gente escutar esse algo e entender esse algo, a gente precisa estar bem conectado dentro dessa dieta. Se não tiver essa dieta, a gente só vê uma serpente rebolando a língua ali e, para quem não tem essa leitura, não significa nada. É igualmente o beija-flor. Na essência da jiboia, o beija-flor é igualmente ela. Quando ele vem na tua presença, que ele vibra ali, se a gente não tiver aquela reação de ler o que ele está passando como mensagem, você só entende como um passarinho que veio aqui e vibrou e foi embora. Olha, o beija-flor foi aqui, veio aqui agora. Não, ele veio e fez a leitura dele, te entregou uma mensagem, você não teve sensibilidade nem atenção de compreender, de entender, de escutar. E a gente acaba, é tipo o sonho. Tá ligado a essa mesma essência. O sonho, você sonha, não entende, muitas vezes assim, você tá fora, tá ligado, assim, tá distante desse tipo de essência. Então a jiboia, dentro da minha cultura, do povo Runicuim, não se pode brincar com ela. Ela é uma serpente muito encantadora. Ela não se brinca, ela pode te encantar. Então esse povo tem um maior segredo de existência, de transformação, e que depois do descobrimento do mistério dessas serpentes, como o do Abussum, o primeiro Runicuim que se encantou trouxe, essa essência medicinal, a primeira medicina que ele aprendeu lá, aqui ninguém conhece, só conhece que nasceu dele, do processo de aprendizado que ele aprendeu e nasceu dele, a história veio dele. Como foi para você vir para o museu e ter essa sala do 7º andar, ter a jiboia, Runicuim, ter os grafismos também, que foi feito pela Rita, né, Salles Runicuim? Qual a importância, né? A importância é muito mais além do que se imagina. Primeiro, que significa a oportunidade do povo se apresentar numa grande sociedade, né? Para essa tradição, essa mensagem vir, é satisfação imensa e que dá de volta o resultado para esse povo, a existência de vida e do conhecimento ancestral para esse povo. Ela pôde representar a oportunidade que essa natureza nos trouxe de colocar aqui no 7º andar do Museu das Culturas Indígenas uma representação de dizer que o povo são verdadeiro. O significado do povo Runicuim significa gente verdadeiro, povo verdadeiro, né? Humanos verdadeiro, que não é simbolicamente a divisão de nome, né? O povo Runicuim integra nesse conhecimento ancestral do encanto da jiboia, demonstrar aqui no Museu das Culturas Indígenas, a representação de uma unificação só. O povo existiu, o povo existem. Quem dera o nome de divisão foi os invasores, mas nós não tínhamos divisão, a gente era um povo único. A gente não dividia nome, nem território, nem nada, nem cultura, nem nada. Quem dividiu isso foi os invasores. E até hoje, dentro dessa invasão, a gente se incorporou e tem um trauma muito grande. Maru, conta um pouco pra gente sobre o lançamento do seu livro. Vamos lançar agora no mês de abril, e que é o primeiro livro mais significado e que está bem corrigido, bem sistematizado, além de todos os livros que tá de música do Runicuim que está postado pelas redes sociais. É o primeiro livro agora que vai ser lançado que está toda completa, entre voz, jeito, gesto e modo de
divulgar e cantar ela. Todos que estão pesquisando das linguagens, da história do povo Nicuim, ela ainda está sistematizada, um ponto aqui, outro acolá, e até é difícil para a gente cantar. Pode pegar aí nas redes sociais, os livros que já estão publicados e postados, que não está a correção certa. Eu fiquei até um pouco meio que cismado de fazer essa correção certa, mas assim fui autorizado, né? 20 músicas sendo lançadas aí e sendo oferecido para essa sociedade. Aqueles que adquirir, a gente está oferecendo boas oportunidades para estar junto, contando essa bendita e cultivando historicamente dessas informações educativas. O Museu das Culturas Indígenas é uma instituição do governo do estado de São Paulo, administrada pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do governo do estado de São Paulo, gerida pela Organização Social de Cultura Campo Ordinário, em processo de gestão compartilhada com o Instituto Maracá e com o Conselho Indígena Atimirim, que conta com representantes indígenas de todo o estado de São Paulo. Nos encontramos no próximo episódio!